O que aconteceria se um milionário decidisse testar o verdadeiro caráter de sua noiva antes do casamento? Ele se escondeu para observar como ela tratava uma humilde faxineira quando pensava que ninguém importante estava vendo. O que ele descobriu foi absolutamente chocante e mudou tudo para sempre. De onde você está nos assistindo? Deixa nos comentários. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais histórias incríveis como esta. A luz do entardecer filtrava-se pelas janelas da mansão Cavalcante, tingindo de dourado as superfícies de mármore e cristal. Tiago observava a cidade de São Paulo do alto de seu terraço privado, uma dose de uísque esquecida em sua mão. Em 5 dias, ele se casaria com Letícia Bittencourt, a mulher que havia conquistado seu coração 2 anos antes, em um jantar de gala beneficente. Tudo estava pronto. O salão reservado no hotel mais exclusivo, 300 convidados confirmados, orquestra, flores importadas da Holanda. Um conto de fadas digno das revistas de celebridades. Então, por que sentia esse vazio crescendo em seu peito? Tiago fechou os olhos, tentando afugentar a inquietude que o acompanhava nas últimas semanas. Não era medo de casar, ele sabia disso. Tinha esperado 38 anos para encontrar alguém com quem compartilhar a vida. Alguém que o visse além de sua conta bancária. Letícia parecia ser essa mulher, inteligente, sofisticada, com sua própria carreira como curadora de arte. Não precisava do dinheiro dele. Ou assim, ele acreditava. Senhor Tiago, a voz de Raimundo, seu mordomo de confiança, o tirou de seus pensamentos. A senhorita Letícia ligou. Chegará amanhã às 10 para revisar os últimos detalhes do casamento. Obrigado, Raimundo. O mordomo hesitou na porta, seu rosto habitualmente impassível, mostrando uma sombra de preocupação. Acontece algo, Raimundo? Nada, senhor. Que descanse. Mas Tiago conhecia seu funcionário há 15 anos. Raimundo nunca hesitava sem motivo. Aquele gesto fugaz confirmou o que ele vinha temendo. Não era o único a notar algo. Naquela noite, Tiago não conseguiu dormir. As cenas se repetiam em sua mente como fragmentos de um filme que preferiria não ter visto. Letícia afastando com desdém o cardápio oferecido pelo garçom novo, sem sequer olhá-lo nos olhos. Letícia levantando a voz com o florista porque as rosas não eram exatamente do tom correto, humilhando-o na frente de seus assistentes. Letícia tratando o motorista como se fosse parte do veículo, invisível e sem valor. Detalhes pequenos, gestos breves, mas reveladores. Tiago levantou-se da cama e caminhou até seu escritório. As paredes estavam cheias de fotografias. Ele com seu pai, o homem humilde que construiu um império do zero, limpando prédios antes de investir em imóveis. Seu pai sempre lhe ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa era medido não por como tratava seus superiores, mas por como tratava aqueles que não podiam lhe oferecer nada em troca. Pai, sussurrou Tiago, diante da fotografia, o que o senhor faria? A resposta veio com clareza. Seu pai teria observado, teria colocado o caráter à prova antes de comprometer sua vida. Mas como? Como saber com certeza se Letícia o amava por quem ele era ou pelo que representava? Uma ideia começou a se formar em sua mente. Arriscada, dolorosa até, mas necessária. Tiago abriu seu computador e acessou o sistema de segurança da mansão. As câmeras discretas instaladas por razões de proteção cobriam praticamente todas as áreas comuns. Nunca as havia usado para espiar. Mas agora, e se criasse uma situação onde Letícia revelasse seu verdadeiro eu, sem saber que estava sendo observada? O plano tomou forma rapidamente. Ele precisaria de ajuda, alguém de confiança, e teria que garantir que ninguém saísse ferido no processo. Mas se suas suspeitas estivessem certas, se Letícia fosse capaz de crueldade com os mais vulneráveis, então não poderia se casar com ela. Não importava o quanto doesse descobrir. Enquanto o amanhecer tingia o céu de rosa, Tiago tomou uma decisão que mudaria tudo. Em 48 horas, saberia a verdade. E embora temesse o que pudesse encontrar, o medo de viver uma mentira era muito maior. A pergunta era, ele estava preparado para as consequências do que pudesse encontrar? A manhã chegou com a urgência típica dos dias que antecedem um casamento.
Tiago mal havia dormido 2 horas quando seu telefone começou a tocar insistentemente. Era Marcos, seu melhor amigo desde a faculdade e padrinho de casamento. Já acordou? Precisamos conversar. Bom dia para você também, respondeu Tiago, sentando-se na cama. Tiago, a voz de Marcos soava inusualmente séria. Você tem certeza disso? Do casamento, quero dizer. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Por que você está perguntando? Marcos suspirou do outro lado da linha. Porque te conheço há 20 anos e nunca te vi tão distante, tão cheio de dúvidas. E porque ontem a Ana presenciou algo que... O que a sua esposa viu? Letícia discutindo com a cerimonialista. Não foi só uma diferença de opiniões, Tiago. Ela a tratou como lixo, ameaçou arruinar a reputação dela se não conseguisse exatamente o que queria. Ana ficou chocada. Tiago fechou os olhos. Mais uma peça do quebra-cabeça que ele não queria ver completo. Preciso te pedir uma coisa, Marcos. Algo estranho. O que você precisar. Confie em mim. E não faça perguntas até que tudo termine. Depois de desligar, Tiago tomou banho e se vestiu. Rapidamente. Tinha ligações importantes a fazer. A primeira foi para Dona Rosa, uma das faxineiras que trabalhava em sua empresa de imóveis. Rosa era uma mulher de 52 anos, viúva, mãe de 3 filhos já adultos. Trabalhava para ele há 15 anos, sempre com dedicação impecável e dignidade tranquila. Senhor Tiago? A voz de Rosa soou surpresa quando atendeu. Aconteceu alguma coisa? Rosa, preciso falar com você pessoalmente. Pode vir ao meu escritório hoje à tarde? Quando Rosa chegou, sua expressão era uma mistura de preocupação e curiosidade. Tiago indicou que ela se sentasse, algo que evidentemente a deixou nervosa. Os funcionários raramente sentavam na presença do chefe. Rosa, o que vou te propor é inusitado. Você pode recusar sem qualquer consequência, está bem? Ela assentiu lentamente. Preciso da sua ajuda para descobrir algo importante. Algo que determinará meu futuro. Tiago inclinou-se para a frente. Mas antes de explicar, preciso saber. Você já sentiu que alguém te tratou injustamente pelo seu trabalho, pela sua posição? Rosa baixou o olhar, as mãos apertando o colo. Muitas vezes, senhor. Tem gente que acredita que porque limpamos não temos dignidade, que somos invisíveis. E como você reage quando isso acontece? Com a cabeça erguida, respondeu Rosa, encontrando os olhos dele. Meu trabalho é honesto. Não tenho por que me envergonhar. E ninguém, não importa quanto dinheiro tenha, tem o direito de pisar na minha dignidade. Tiago sorriu pela primeira vez em dias. É exatamente disso que eu preciso, Rosa. Da sua força, da sua dignidade. Durante a hora seguinte, Tiago explicou seu plano. Rosa ouviu com crescente assombro, os olhos se abrindo mais a cada detalhe. Quando ele terminou, ela permaneceu em silêncio por um longo tempo. O senhor está me pedindo para servir de isca? Perguntou finalmente. Estou te pedindo para ser você mesma, que faça seu trabalho como sempre faz. Se Letícia for quem eu penso, se o verdadeiro caráter dela for o que temo, ela se revelará sem que você precise fazer nada, além de manter sua dignidade. Mas Rosa, sua voz tornou-se mais firme. Se em algum momento você se sentir em perigo ou desconfortável demais, faça o sinal que combinarmos e eu intervenho imediatamente. E se o senhor estiver certo, se ela me tratar mal, então saberei que não posso me casar com alguém capaz de crueldade gratuita. E você, acrescentou, receberá uma compensação generosa por me ajudar a descobrir a verdade antes de cometer o maior erro da minha vida. Rosa olhou fixamente para ele, avaliando. Havia algo mais em seus olhos, além de simples consideração prática. Havia empatia. O senhor a ama, senhor Tiago? A pergunta o atingiu no peito. Achei que sim. Agora já não tenho certeza se realmente a conheci. Rosa assentiu lentamente. Então farei o que me pede. Porque se minha ajuda puder evitar que o senhor se case com a pessoa errada, se eu puder ajudá-lo a ver a verdade, vale o risco. Quando Rosa saiu de seu escritório, Tiago sentiu uma mistura de alívio e apreensão. O plano estava em marcha. Em 24 horas, saberia se o amor de sua vida era real ou uma ilusão cuidadosamente construída. O que ele não sabia era que a verdade seria muito mais devastadora do que jamais imaginou.
Naquela noite, Letícia chegou à mansão radiante. Usava um vestido creme que realçava sua figura, o cabelo loiro caindo em ondas perfeitas sobre os ombros. Beijou Tiago nos lábios com uma familiaridade possessiva. Meu amor, tudo está ficando perfeito. O casamento será o evento do ano. Jantaram no terraço, sob as estrelas. Letícia falou sem parar sobre os detalhes. O menu de 7 pratos, os arranjos florais que custaram uma fortuna, a lista de convidados que incluía ministros, empresários importantes e até um ator famoso de novela. Seremos o casal mais admirado da cidade, disse Letícia, os olhos brilhando. Todos vão querer ser como nós. Tiago notou a escolha de palavras. Não seremos felizes. Não começaremos nossa vida juntos. Mas sim, seremos admirados. Letícia, disse com cuidado, você já se perguntou como seria nossa vida se eu não fosse rico? Ela riu, como se ele tivesse contado uma piada. Mas você é rico, querido. Por que fazer perguntas absurdas? Por curiosidade. Se amanhã eu perdesse tudo, você continuaria comigo? O sorriso de Letícia vacilou apenas um segundo que Tiago não deixou passar. Claro que sim, eu te amo. Mas o te amo soou automático, ensaiado, e em seus olhos havia um brilho de algo que parecia pânico disfarçado de diversão. De qualquer forma, continuou Letícia, recuperando o tom alegre, isso não vai acontecer. Você é inteligente demais para perder sua fortuna. Por isso eu te escolhi. Te escolhi. Não me apaixonei por você. Não nos conectamos. Te escolhi. Como se escolhe um carro ou uma casa. Depois do jantar, enquanto Letícia revisava algo no celular, Tiago observou Maria, a funcionária que servia o café. Letícia nem sequer levantou a vista quando a mulher colocou a xícara à sua frente. Não houve um obrigada. Não houve reconhecimento. Maria era invisível para ela. Maria, disse Tiago deliberadamente. O café está excelente, como sempre. Obrigada, senhor Tiago, respondeu Maria com um sorriso genuíno. Letícia finalmente levantou a vista, incomodada com a interrupção de sua concentração. Tiago, podemos não nos distrair. Estou tentando confirmar se o fotógrafo pode chegar 1 hora antes. Naquela noite, após a partida de Letícia, Tiago convocou Raimundo ao seu escritório. Raimundo, preciso da sua honestidade absoluta. O que você acha da Letícia? O mordomo manteve a expressão neutra, mas suas palavras foram cuidadosamente escolhidas. Não cabe a mim opinar sobre suas escolhas pessoais, senhor. Raimundo, por favor, eu te conheço. Algo te preocupa? O mordomo suspirou, sua formalidade cedendo pela primeira vez em anos. Sua noiva é educada. Comigo porque sou seu mordomo, e isso reflete bem no senhor. Mas com o restante do pessoal, ele fez uma pausa. No mês passado, ela demitiu verbalmente a Carmen, a nova arrumadeira, porque ela demorou 3 minutos extras para limpar o quarto de hóspedes. Carmen estava chorando na cozinha. Foi só quando o senhor chegou que ela percebeu que não tinha autoridade para demitir ninguém. Tiago sentiu o sangue gelar nas veias. Por que você não me contou antes? Carmen me pediu para não contar. Tinha medo de causar problemas ao senhor tão perto do casamento. Além disso, Raimundo olhou diretamente. Eu sabia que o senhor estava começando a perceber por si mesmo. Obrigado por me contar agora. Senhor Tiago. Raimundo hesitou. Seu pai era um homem que tratava a todos com respeito, do CEO ao pessoal da limpeza. Ele acreditava que o caráter de uma pessoa se revelava em como ela tratava aqueles que não podiam retribuir o favor. O senhor aprendeu bem essa lição. Só espero que encontre alguém que a compartilhe. Depois que Raimundo se retirou, Tiago tirou uma velha fotografia da carteira. Era de seu pai, vestindo seu uniforme de zelador, sorrindo orgulhoso em frente ao seu primeiro prédio. Havia uma nota atrás, escrita com a caligrafia irregular do pai. Filho, o dinheiro vai e vem, mas a dignidade e o respeito são eternos. Nunca esqueça disso. Tiago apertou a fotografia contra o peito. Amanhã seria o dia da verdade. E embora temesse o que descobriria, sabia que seu pai teria orgulho dele por buscá-la. A pergunta que o manteve acordado naquela noite não era se Letícia revelaria seu verdadeiro caráter, mas o que ele faria quando ela o fizesse. O dia amanheceu
com uma clareza cruel. Tiago passara a noite repassando cada detalhe do plano, cada possível falha, cada forma como as coisas poderiam dar errado. Às 7 da manhã, Dona Rosa chegou à mansão pela entrada de serviço, como combinado. Raimundo a recebeu e a levou diretamente ao escritório de Tiago. Rosa vestia seu uniforme habitual de trabalho, calça preta, blusa branca, avental simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo. Seu rosto mostrava nervosismo, mas também determinação. "Bom dia, Rosa", saudou Tiago. "Dormiu bem?" "Não muito, senhor", admitiu ela com um sorriso tenso. "Continuo me perguntando se isso é certo. Se em algum momento você quiser parar, nós paramos. Seu bem-estar é mais importante que minha necessidade de saber a verdade." Rosa balançou a cabeça. "Não, senhor. Vou fazer isso. Só." Hesitou. "Só espero que o senhor esteja errado sobre ela." "Eu também espero." Durante a hora seguinte, repassaram o plano até o último detalhe. Rosa limparia a sala principal, a área mais visível da casa. Tiago estaria em seu escritório privado no segundo andar, monitorando tudo pelas câmeras de segurança. As câmeras tinham áudio, então ele ouviria cada palavra. Raimundo e o resto do pessoal teriam o dia de folga, supostamente por um problema de dedetização inventado. "Letícia chegará às 10, explicou Tiago. "Eu disse a ela que estaria em uma reunião de emergência e que chegaria ao meio-dia. Ela tem a chave, vai entrar e encontrará você aqui. E se ela simplesmente me ignorar? Então saberei que eu estava errado. E você terá ganhado um dia extra de pagamento por nada." Tiago fez uma pausa. "Mas, Rosa, se sua intuição como mulher que já lidou com todo tipo de gente te disser que algo está para acontecer, confie nela." Às 9h30, tudo estava pronto. Rosa começou sua rotina de limpeza, passando um pano úmido sobre as superfícies de mármore da sala. Tiago subiu ao seu escritório, trancou a porta e ativou os monitores. A visão das 6 câmeras preencheu as telas à sua frente. Ele podia ver Rosa trabalhando com sua eficiência característica, movendo-se com a tranquilidade de quem conhece bem sua tarefa. O sol entrava pelas janelas, criando jogos de luz no chão polido. Tiago verificou o áudio. Funcionava perfeitamente. Podia ouvir o som suave do pano sobre o mármore, o leve ruído do avental de Rosa quando ela se abaixava. Às 10h02, o som de uma chave na fechadura. O coração de Tiago acelerou. Letícia entrou, elegante como sempre, vestindo calças brancas e uma blusa de seda azul. Usava óculos escuros e uma bolsa de grife pendurada no braço. Fechou a porta atrás de si e parou ao ver Rosa. Por um momento, apenas se observaram. Rosa endireitou-se, pano na mão, e ofereceu um sorriso educado. "Bom dia, senhorita." Letícia não. Respondeu de imediato. Tirou os óculos lentamente, seus olhos percorrendo Rosa de cima a baixo. Foi uma análise implacável, o tipo de olhar que reduz uma pessoa à sua utilidade. "Onde está o Tiago?" perguntou finalmente com a voz cortante. "O senhor Tiago teve uma reunião de emergência, senhorita. Voltará ao meio-dia." Letícia estalou a língua com irritação. Típico, sempre colocando o trabalho em primeiro lugar. Rosa não disse nada, simplesmente assentiu e se preparou para continuar sua limpeza. Tiago, de seu esconderijo, observava cada microexpressão no rosto de Letícia. Havia algo em seus olhos, uma faísca de algo que ele ainda não conseguia identificar. Incômodo? Desdém? Letícia caminhou até o centro da sala, deixou sua bolsa sobre uma das mesas auxiliares que Rosa acabara de limpar e pegou o celular. Não pediu licença. Não agradeceu pelo trabalho. Simplesmente ocupou o espaço como se fosse seu. Rosa, sem dizer nada, retomou a limpeza, agora trabalhando no outro extremo da sala. Seus movimentos eram seguros, profissionais. Tiago sentiu uma onda de respeito por essa mulher que mantinha sua dignidade intacta em uma situação projetada para desafiá-la. Letícia fez algumas ligações, todas relacionadas ao casamento. Sua voz era doce ao falar com os fornecedores, encantadora ao confirmar detalhes. A noiva perfeita. Mas quando desligava, sua expressão endurecia. Passaram-se 15 minutos. Depois 20. Rosa continuava limpando, e Letícia seguia com seu telefone.
ocasionalmente lançando olhares na direção da mulher que trabalhava. Tiago percebeu que estava prendendo a respiração. E então Letícia falou novamente. Desta vez, seu tom mudara completamente. Ei, você. Rosa levantou a vista. Sim, senhorita. Você ainda não terminou? E com essas palavras simples tudo começou. Rosa olhou ao redor, avaliando seu trabalho com um olhar profissional. A sala principal está quase pronta, senhorita. Só falta polir os espelhos e sacudir as almofadas do sofá. Letícia soltou um suspiro exagerado, teatral. Você sempre demora tanto. É uma limpeza simples. De seu escritório, Tiago sentiu os músculos ficarem tensos. O tom de Letícia não era de curiosidade genuína, mas de acusação mal disfarçada. Rosa, no entanto, manteve a compostura. Tento fazer as coisas bem feitas, senhorita. O senhor Tiago aprecia a atenção aos detalhes. O senhor Tiago, repetiu Letícia com um tom que Tiago nunca ouvira antes, debochado e possessivo ao mesmo tempo. É meu noivo. Em poucos dias esta casa também será minha. Então, quando eu te disser para apressar, espero que me obedeça. Tiago cerrou os punhos. Aquela forma de falar, aquele sentimento de propriedade sobre tudo e todos, como ele não tinha visto isso antes. Rosa inclinou levemente a cabeça, um gesto que poderia ser interpretado como deferência, mas que Tiago reconheceu como uma forma de esconder o que ela realmente pensava. Com certeza, senhorita. Terminarei o mais rápido possível. Não o mais rápido possível. Letícia levantou-se do sofá, caminhando em direção a Rosa com passos deliberados. Rápido. Ponto. Não deveria levar mais de 5 minutos. Entendo, senhorita. Letícia voltou ao seu lugar, mas agora sua atenção estava completamente em Rosa. Tiago notou na forma como ela a observava, como um predador que identificou uma presa. Tinha encontrado alguém sobre quem exercer controle, alguém que não podia responder, alguém vulnerável. Rosa continuou trabalhando, agora com movimentos mais eficientes. Pegou o limpa-vidros e aproximou-se dos grandes espelhos ornamentais que decoravam uma das paredes. O spray sibilou suavemente. Esse cheiro, reclamou Letícia abruptamente, é horrível. Você não pode usar algo que não fedendo tanto? Rosa parou, olhando para o frasco em sua mão. É o produto padrão, senhorita. Sem fragrâncias fortes. É o que sempre se usa na casa. Pois é terrível. Abra uma janela. Com certeza. Rosa dirigiu-se à janela mais próxima, mas antes que pudesse alcançá-la, Letícia acrescentou. Essa não, a do outro lado. Assim o ar não baterá diretamente em mim. Rosa mudou de direção sem uma palavra de protesto, caminhou até o outro extremo da sala e abriu a janela indicada. O ar fresco da manhã entrou, trazendo consigo o perfume do jardim. Tiago observava, com a mandíbula cerrada. As ordens de Letícia não eram apenas instruções. Eram exercícios de poder, ordens desnecessárias dadas apenas para ver Rosa obedecer. Há quanto tempo você trabalha aqui? Perguntou Letícia de repente. Trabalho para a empresa do Sr. Tiago há 15 anos, senhorita. E nesta casa especificamente. Venho quando é necessário pessoal adicional para eventos ou limpeza pesada. Hoje o restante do pessoal tem o dia de folga. Letícia inclinou a cabeça, um sorriso estranho curvando seus lábios. Que conveniente. Então estamos sozinhas. Havia algo naquelas palavras que fez Tiago se levantar diante dos monitores. Um tom que não pressagiava nada de... Bom, Rosa também sentiu. Tiago notou na forma como seus ombros se tensaram ligeiramente. Diga-me, continuou Letícia, seu tom adquirindo uma falsa curiosidade. Você nunca se perguntou como seria morar em uma casa como esta? Ter tudo isso à sua disposição não para limpar, mas para desfrutar? Não, senhorita. Cada um tem seu lugar. Que reflexão sábia, disse Letícia, e agora o sarcasmo era inconfundível. Cada um tem seu lugar. Você tem razão. E o seu lugar é garantir que este chão brilhe tanto que eu consiga ver meu reflexo nele. Rosa não respondeu, simplesmente ajoelhou-se e começou a polir uma seção do chão de mármore com movimentos amplos e seguros. Letícia levantou-se e caminhou ao redor de Rosa, observando-a de cima como quem inspeciona um trabalho defeituoso. Sabe o que acho fascinante em pessoas como você? Rosa levantou a vista, sua expressão ainda educada, mas seus olhos mostrando o primeiro sinal de cautela.
O que, senhorita? Que nunca aspiram a mais. Se conformam com tão pouco. Uma vida inteira limpando o que os outros sujam. Não cansa? Não te parece degradante? Tiago sentiu o sangue ferver. Cada palavra de Letícia era uma punhalada, não apenas em Rosa, mas na memória de seu pai, que começara exatamente naquele lugar. Rosa levantou-se lentamente, com uma dignidade que contrastava com a crueldade de Letícia. Meu trabalho é honesto, senhorita. Sustento minha família com ele. Não há nada degradante no trabalho honesto. Letícia riu. Foi uma risada curta, fria, desprovida de alegria. Que nobre da sua parte. Suponho que seja a resposta que se espera de alguém que não tem opções. Aproximou-se mais, invadindo o espaço pessoal de Rosa. Mas sejamos honestas uma com a outra. Se você pudesse escolher, se tivesse a minha vida, minha posição, meu futuro, você não aceitaria sem pensar duas vezes? E naquele momento, Tiago soube com certeza absoluta que não havia se enganado. A prova estava apenas começando, e Letícia já revelara mais do que provavelmente pretendia. Rosa sustentou o olhar de Letícia sem vacilar. Havia algo em seus olhos que Tiago reconheceu imediatamente. A força silenciosa de quem enfrentou desprezos antes e escolheu manter sua dignidade intacta. Com todo o respeito, senhorita, respondeu Rosa com voz firme, mas tranquila. Eu não trocaria minha vida pela de ninguém. Criei 3 filhos maravilhosos com o fruto do meu trabalho. Durmo com a consciência tranquila toda noite. Isso não tem preço. A expressão de Letícia endureceu. Ela não esperava resistência, nem mesmo uma tão sutil quanto aquela. Estava acostumada a que suas palavras esmagassem, a que sua presença intimidasse. Que inspirador, disse com veneno contido. Uma verdadeira heroína da classe trabalhadora. Com certeza seus filhos têm muito orgulho de ter uma mãe que limpa chão. Eles têm, afirmou Rosa, porque ensinei a eles que não existe trabalho indigno, apenas pessoas indignas. Tiago sentiu uma mistura de horror e admiração. Rosa não estava se deixando esmagar, mas cada palavra estava provocando mais Letícia. Ele podia ver a fúria acumulando-se no rosto da noiva como uma tempestade prestes a explodir. Letícia deu um passo atrás, seus saltos ecoando contra o mármore. Cruzou os braços, avaliando Rosa com um olhar que faria qualquer um se sentir desconfortável. Sabe o que é o mais patético em gente como você? Sua voz baixou para um tom perigosamente suave. É que se apegam a essas pequenas migalhas de dignidade, como se fossem tesouros, como se repetir frases bonitas sobre trabalho honesto mudasse o fato de que você está aqui, de joelhos, limpando a sujeira dos outros enquanto eu me caso com um milionário. Estou de pé, senhorita, corrigiu Rosa com calma. E limpar não é me sujar, é o contrário. A resposta foi tão simples, tão direta, que por um momento Letícia pareceu não saber como reagir. Em seguida, seu rosto contorceu-se em uma careta de puro desprezo. Você se atreve a me corrigir? Só estava esclarecendo um fato, senhorita. Letícia fechou a distância entre elas em 2 passadas. Escute bem, sibilou. Em 4 dias, esta casa será minha. Tudo o que você vê aqui será meu. E você, apontou para Rosa com um dedo, continuará sendo o que sempre foi. Alguém cujo único propósito é servir a pessoas como eu. Rosa não recuou, embora Letícia estivesse tão perto que praticamente a encurralava contra a parede. Com o devido respeito, senhorita Letícia, disse Rosa, e Tiago notou que era a primeira vez que ela usava o nome dela. Esta casa pertence ao senhor Tiago, e ele nunca me fez sentir como a senhorita está tentando fazer agora. Aquilo foi demais para Letícia. Como você ousa? Sua voz subiu. Você está me comparando ao Tiago? Uma faxineira está avaliando como eu trato as pessoas? Só estava expressando minha experiência, senhorita. Sua experiência. Letícia riu com amargura. É irrelevante. Sua opinião é irrelevante. Você é irrelevante. Entende isso? Você é um serviço, como a eletricidade ou a água encanada. Algo que se usa e se esquece. Tiago sentiu náuseas. Cada palavra de Letícia era como a revelação de um monstro que estivera escondido sob a máscara de sofisticação. Como ele pôde não ver? Como pôde se enganar por 2 anos? Rosa, no entanto, não desmoronou. Suas mãos tremiam ligeiramente. Tiago notou pelos monitores,
mas sua voz permaneceu estável. Lamento que pense assim, senhorita, mas mesmo que eu seja como a eletricidade ou a água, como a senhorita diz, continuo sendo uma pessoa. E pessoas merecem respeito básico, não importa a sua ocupação. Respeito? Letícia quase cuspiu a palavra. O respeito se conquista, e você não o conquista ficando calada e aceitando seu lugar. Você o conquista sendo alguém, alcançando algo, tendo algo a oferecer ao mundo, além de saber usar uma vassoura. Tenho 3 filhos que se formaram na faculdade, trabalhando duro enquanto eu os sustentava, respondeu Rosa, sua voz subindo pela primeira vez. Tenho uma vida de trabalho honesto. Tenho a consciência tranquila. Isso não conta como algo a oferecer? Letícia virou-se bruscamente, caminhando em direção à sua bolsa. Tirou o celular e discou um número com dedos furiosos. Raimundo, disse quando alguém atendeu. É a Letícia. Preciso que venha à mansão imediatamente. Tem uma funcionária aqui que precisa ser demitida. Tiago quase saltou da cadeira. Raimundo não estava lá, claro. Desligara o telefone como parte do plano. Mas o fato de Letícia tentar demitir Rosa, sem sequer ter autoridade para isso. Letícia esperou, a chamada evidentemente caindo na caixa postal. Droga, murmurou desligando. Virou-se para Rosa com olhos flamejantes. Quando o Tiago chegar, vou garantir pessoalmente que você nunca mais trabalhe para ele, que nunca mais trabalhe para ninguém nesta cidade. Vou arruinar sua reputação de tal forma que você terá sorte se alguém te contratar para limpar banheiros públicos. Rosa empalideceu, mas manteve a compostura. Por que, senhorita? O que eu fiz para merecer isso? O que você fez? Letícia aproximou-se novamente, sua voz transformada em um sussurro venenoso. Você teve a audácia de acreditar que pode falar comigo como igual, de esquecer o seu lugar, de se atrever a me julgar. Eu nunca... Cale a boca! Gritou Letícia, e sua mão levantou-se como se fosse esbofetear Rosa. Tiago já estava com a mão na maçaneta da porta quando parou. Rosa não recuara nem 1 centímetro. Estava de pé olhando diretamente para Letícia, sem medo nos olhos, apenas tristeza. E aquilo, mais do que qualquer outra coisa, pareceu enfurecer Letícia ainda mais. Letícia baixou a mão, mas o estrago já estava feito. O gesto fora claro, a intenção evidente. Estivera prestes a bater em Rosa, e só fora contida por algum vestígio de autocontrole ou talvez pelo temor das consequências. Você tem sorte, disse Letícia com a voz trêmula de raiva contida. Muita sorte de eu não ter te tocado, porque aí sim, você não teria defesa quando o Tiago ouvisse a minha versão dos fatos. A sua versão? Perguntou Rosa, e pela primeira vez sua voz mostrou incredulidade genuína. Claro. Vou dizer a ele que você foi desrespeitosa, que me ameaçou, que tentou roubar algo. Letícia deu de ombros com indiferença. Em quem você acha que ele vai acreditar? Na futura esposa ou em uma faxineira qualquer? Tiago sentiu algo dentro de si quebrar definitivamente. Aquela era a mulher com quem planejara passar o resto da vida. Aquela era a mulher a quem dera seu coração, sua confiança, seu futuro. E ela era um monstro. Rosa fechou os olhos por um momento e, quando os abriu, havia uma resignação tranquila neles. Senhorita Letícia, vou dizer algo que talvez a senhorita não queira ouvir, mas que precisa saber. Sua voz era suave, mas firme. O dinheiro pode comprar muitas coisas. Uma casa linda, roupas caras, uma posição na sociedade. Mas não pode comprar o que realmente importa. Bondade, empatia, humanidade. E sem essas coisas não importa em que mansão a senhorita more ou com quem se case, sempre será pobre por dentro. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Letícia ficara petrificada, seu rosto passando do vermelho da fúria para o branco do choque, e depois novamente para o vermelho. Como você ousa? Sussurrou. Como você ousa me dar lições de moral? Não são lições, senhorita. São apenas observações de quem viveu o suficiente para saber que o trato que damos aos outros é um reflexo de quem somos de verdade. Letícia tremia visivelmente agora. Suas mãos fecharam-se em punhos, sua respiração acelerou. Vou destruir você, prometeu. Não vou apenas fazer você ser demitida. Vou garantir que o Tiago saiba exatamente que tipo de pessoa você é.
Uma aproveitadora, uma intrometida, alguém que tenta se meter em assuntos que não lhe dizem respeito. O único assunto que me diz respeito, respondeu Rosa, recolhendo seus materiais de limpeza com calma deliberada, é fazer meu trabalho com dignidade. E foi exatamente isso que eu fiz hoje. Seu trabalho, Letícia cuspiu a palavra, é fazer o que eu mandar sem questionar. Seu trabalho é ser invisível, calar a boca e agradecer que alguém como eu permita que você esteja em uma casa como esta. Meu trabalho, corrigiu Rosa endireitando-se, é limpar, não é ser humilhada, não é aceitar abusos e certamente não é permitir que alguém me trate como se eu fosse menos que humana. Letícia deu um passo ameaçador em direção a Rosa, invadindo novamente seu espaço pessoal. Você é menos. É exatamente o que você é. Olhe para você. Apontou para o uniforme de Rosa com desprezo. Olhe para você e olhe para tudo o que te rodeia. Este lugar vale mais do que você ganhará na vida inteira. Eu valho mais do que você ganhará na vida inteira. E você se atreve a me falar de humanidade? O valor de uma pessoa não se mede em dinheiro, senhorita. Que ingênua! Letícia riu com crueldade. Claro que sim. O dinheiro é a única coisa que importa neste mundo. É o que separa os vencedores dos perdedores. Os que importam dos que não importam. Então lamento muito pela senhorita, disse Rosa com uma tristeza genuína. Porque se é nisso que a senhorita realmente acredita, então perdeu algo muito mais valioso que qualquer quantia em dinheiro. Letícia levantou a mão novamente, desta vez com intenção clara. Rosa não se moveu, simplesmente fechou os olhos e esperou o golpe. Tiago já estava abrindo a porta de seu escritório quando ouviu a voz de Letícia, embargada entre a fúria e algo que soava perigosamente próximo do desespero. Agradeça que o Tiago pode chegar a qualquer momento. Do contrário o quê, senhorita? Perguntou Rosa, abrindo os olhos. Bateria em mim? Isso faria a senhorita se sentir melhor? Faria a senhorita se sentir mais poderosa? Letícia abaixou a mão lentamente, o rosto contorcendo-se em uma mistura de emoções impossíveis de desvendar. Você não é digna do meu tempo, disse, finalmente recuando. Não é digna nem do meu desprezo. Provavelmente a senhorita tem razão, respondeu Rosa com uma calma que desconcertou Letícia. Mas pelo menos eu consigo me olhar no espelho toda noite e reconhecer a pessoa que vejo refletida. A senhorita pode dizer o mesmo? Aquela pergunta ficou suspensa no ar como uma acusação. Letícia abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Pela primeira vez desde que o confronto começara, ela pareceu genuinamente sem resposta. Tiago em seu escritório vira o suficiente. Mais do que o suficiente. A dor em seu peito era quase física, como se lhe tivessem arrancado algo vital. Mas misturada à dor havia clareza. Uma clareza dolorosa e necessária. Ele dirigiu-se às escadas, seus passos ecoando com determinação. O confronto estava prestes a atingir seu ponto crítico, e desta vez, Tiago não ficaria observando das sombras. Tiago desceu as escadas com passos medidos, cada um ressoando no silêncio tenso da mansão. Seu coração batia com força, mas sua mente estava surpreendentemente clara. Durante a última hora, ele fora testemunha da verdade que parte dele já conhecia, mas se recusava a aceitar. Letícia continuava enfrentando Rosa, sua postura agressiva, suas palavras ainda destilando veneno. Quando o Tiago souber como você falou comigo, como tentou sabotar nosso casamento com seus comentários inapropriados, não disse nada que não seja verdade, senhorita. Interrompeu Rosa com a voz cansada, mas firme. A verdade é o que eu disser que é, explodiu Letícia. Sou eu quem vai casar com ele. Sou eu quem vai compartilhar esta casa, esta vida, esta fortuna. E você? Você continuará limpando o chão até ficar velha demais para isso, e então morrerá sozinha e esquecida, como todas as pessoas insignificantes deste mundo. Rosa respirou fundo, e Tiago viu os ombros dela se endireitarem, como se estivesse reunindo forças para uma última resposta. Senhorita Letícia, posso limpar chão a vida inteira, e ainda assim, viver com mais riqueza que a senhorita. Letícia ficou boquiaberta. Riqueza? Você? Sim, afirmou Rosa, porque tenho o amor dos meus filhos. Tenho amigos genuínos que me valorizam por quem sou, não pelo que posso dar a eles.
Tenho paz de espírito e satisfação com a minha vida. A senhorita pode dizer o mesmo? Ou só tem um homem rico que enganou fazendo acreditar que o ama? O rosto de Letícia ficou lívido. Por um momento, pareceu que ela ia avançar fisicamente sobre Rosa. Como você ousa? Eu amo o Tiago. De verdade? Perguntou Rosa, e seu tom não era acusatório, mas genuinamente curioso. Então, por que passou a última hora tentando destruir alguém que não lhe fez mal nenhum? Por que precisa humilhar os outros para se sentir bem consigo mesma? Pessoas que são genuinamente felizes, pessoas que se sentem amadas e amam de verdade, não precisam esmagar os outros para se sentirem importantes. Cale a boca, gritou Letícia, e desta vez houve algo mais em sua voz. Desespero. Você não sabe nada da minha vida, do que eu tive que fazer para chegar onde estou. Tem razão, não sei, admitiu Rosa. Mas sei que o que quer que tenha trazido a senhorita até aqui a transformou em alguém capaz de crueldade gratuita. E isso, senhorita, é uma tragédia muito maior que qualquer circunstância da minha vida. Letícia recuou como se tivesse levado um tapa. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de fúria impotente, de quem fora confrontada com uma verdade que não podia refutar, mas se negava a aceitar. O Tiago não vai acreditar em você, sussurrou Letícia. Quando ele chegar e eu contar a minha versão, ele não vai acreditar. Ele vai me escolher. Talvez, concedeu Rosa. E se ele escolher, então talvez vocês dois se mereçam. Mas, de alguma forma, não acho que seja isso que vai acontecer. E por que não? Porque o Sr. Tiago é um homem bom. E homens bons acabam vendo a verdade, não importa o quanto doa. Letícia abriu a boca para responder, mas as palavras morreram nos lábios quando ouviu o som inconfundível de passos nas escadas. Sua cabeça girou bruscamente para o som, seus olhos se arregalando em surpresa e depois em algo que poderia ser pânico. Tiago apareceu no último degrau, parando ali por um momento. Sua presença preencheu o espaço, não com ostentação, mas com uma gravidade tranquila que fez com que tudo na sala parasse. Letícia foi a primeira a reagir, seu rosto transformando-se instantaneamente. As lágrimas de fúria tornaram-se lágrimas de alívio aparente. Sua expressão mudou de crueldade para vulnerabilidade em um piscar de olhos. Tiago reconheceu a transformação pelo que era: atuação. Tiago! Exclamou Letícia, correndo até ele. Graças a Deus você chegou. Essa mulher... Tiago levantou uma mão, detendo-a antes que pudesse alcançá-lo. Letícia congelou, a confusão cruzando seu rosto. Tiago? Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, seus olhos moveram-se para Rosa, que permanecia de pé perto da janela, sua postura cansada, mas digna, seu rosto mostrando alívio misturado com apreensão. Rosa, disse Tiago suavemente, você está bem? A pergunta pareceu desconcertar Letícia. Não era o que ela esperava. Não era como a cena deveria se desenrolar. Rosa assentiu lentamente. Sim, senhor Tiago, estou bem. Faltaram com o respeito com você? Rosa hesitou, seu olhar movendo-se brevemente para Letícia antes de voltar para Tiago. Deus preferiria não causar problemas, senhor. Você não está mais causando problemas, assegurou Tiago com a voz firme. Só preciso saber a verdade. Letícia finalmente encontrou sua voz, aguda de incredulidade e pânico crescente. O que está acontecendo aqui? Por que você está perguntando a ela? Tiago, essa mulher me faltou com o respeito terrivelmente. Foi grosseira, insubordinada. Letícia, interrompeu Tiago, sua voz cortando o ar como uma faca. Eu estive em casa o tempo todo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Letícia piscou, processando as palavras, seu cérebro tentando compreender as implicações. O que você quer dizer? Quero dizer, respondeu Tiago, descendo lentamente as escadas, os olhos fixos no rosto de Letícia, que eu vi tudo. Ouvi cada palavra. A cor abandonou o rosto de Letícia como água escorrendo por um ralo. Sua boca abriu e fechou várias vezes, sem emitir som, os olhos dardejando entre Tiago e Rosa, buscando alguma explicação, alternativa, alguma forma de dar sentido ao impossível. Você esteve aqui? Finalmente conseguiu articular. No meu escritório,
confirmou Tiago, cada palavra medida e deliberada, observando, ouvindo, vendo quem você é de verdade quando acredita que ninguém está olhando. Letícia deu um passo atrás, tropeçando levemente com os próprios pés. Suas mãos tremiam visivelmente agora. Tiago, se você ouviu algo fora de contexto, posso explicar. Fora de contexto? Repetiu Tiago. E havia uma frieza na voz que Rosa nunca tinha ouvido. Que contexto justificaria chamar alguém de irrelevante? Que contexto justifica ameaçar destruir a vida de alguém? Que contexto faz com que seja certo tratar outro ser humano como se fosse lixo? Ela me provocou. Explodiu Letícia, a voz subindo em tom desesperado. Ela me desrespeitou primeiro. Tiago negou com a cabeça lentamente. Mentir agora só piora tudo, Letícia. Eu vi desde o começo. Rosa não fez nada além do trabalho dela. Você, por outro lado, sua voz falhou ligeiramente. Você mostrou um lado seu que eu vinha me negando a ver. Não. Letícia deu outro passo atrás, os olhos brilhando com lágrimas que agora eram reais, pânico puro. Não, Tiago, isso não é quem eu sou de verdade. Tive um dia ruim. Estava estressada com o casamento. Um dia ruim, interrompeu Tiago, carregado de ironia amarga. É assim que chamamos a crueldade deliberada agora? O desprezo absoluto pela dignidade de outra pessoa? Letícia levou as mãos ao rosto, soluçando. Por favor, Tiago, por favor, não faça isso. Nós nos amamos, vamos casar. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Sim, um casamento perfeito, com tudo pronto. Exceto que falta algo fundamental. A pessoa com quem eu ia casar não existe, porque a mulher que eu acreditava amar jamais faria o que você acabou de fazer. Foi só um momento de fraqueza. Não. A voz de Tiago era agora mais suave, mas mais devastadora. Não foi um momento. Foram 30 minutos de crueldade contínua, de desumanização deliberada. E o pior, Letícia, o pior de tudo. Ele fez uma pausa, o rosto mostrando dor genuína. É que você gostou de cada segundo. Eu vi como seus olhos brilhavam cada vez que dizia algo maldoso. Eu vi como você crescia com cada insulto. Isso não é estresse. Isso não é um dia ruim. Isso é quem você é quando acha que pode sair impune. Letícia desabou no sofá, as mãos cobrindo o rosto, o corpo sacudido por soluços. Sinto muito, gemeu. Sinto muito mesmo. Eu posso mudar, Tiago. Por você eu posso mudar. Tiago olhou para ela com uma mistura de tristeza e resolução. Você não pode mudar o que já é, Letícia. E mais importante, você não deveria ter que mudar apenas por mim. Deveria querer ser uma pessoa decente porque é o certo, não porque alguém está te vigiando. Ele se voltou para Rosa, que permanecera em silêncio durante toda a troca, os olhos úmidos, mas a postura reta. Rosa, devo-lhe um pedido de desculpas enorme. Coloquei você em uma situação injusta, expus você a esse tipo de tratamento e fiz isso sabendo que poderia ser doloroso. Não tenho desculpa. Rosa negou com a cabeça suavemente. Senhor Tiago, o senhor precisava saber a verdade. Às vezes a verdade dói, mas é melhor descobrir agora do que depois. Ainda assim, o que fiz você passar foi imperdoável. Eu decidi ajudá-lo, lembrou Rosa. E eu sobrevivi. Já sobrevivi a coisas piores do que palavras cruéis de alguém que não me conhece. Letícia. Levantou a cabeça, a maquiagem borrada, os olhos vermelhos. Isso foi planejado? Sua voz era apenas um sussurro rouco. Você me armou uma cilada? Não armei uma cilada, corrigiu Tiago. Dei a você a oportunidade de ser quem você realmente é. E você aproveitou a oportunidade plenamente. Mas por quê? Por que você faria isso? Tiago sentou-se na cadeira à frente dela, mantendo distância. Porque durante semanas eu estive vendo pequenos detalhes. A forma como você tratou o garçom no restaurante, como falou com o motorista. Sua impaciência com qualquer pessoa que considerasse inferior. Tentei me convencer de que estava imaginando coisas, que estava sendo paranoico, mas no fundo eu sabia, e precisava ter certeza antes de me casar com você. Então tudo isso... Letícia olhou ao redor da sala, compreendendo. Tudo foi uma atuação para me testar. Não, disse Tiago firmemente. Tudo foi uma oportunidade para que você mostrasse seu verdadeiro caráter. E você mostrou, sem hesitar.
sem se conter. Revelou exatamente quem você é quando acredita que não há consequências. Letícia levantou-se abruptamente, sua tristeza transformando-se em algo próximo da fúria. E quem é você para me julgar? Para me colocar à prova como se eu fosse algum tipo de experimento? Sou alguém que quase cometeu o maior erro da vida, respondeu Tiago. Alguém que esteve prestes a comprometer o futuro com uma pessoa capaz deste tipo de crueldade. Eu não sou cruel, gritou Letícia. Eu sou realista. Vivo no mundo real, onde as pessoas têm valores diferentes, posições diferentes. Nem todos podemos ser santos como você. Não estou te pedindo para ser santa, disse Tiago, levantando-se também. Estou te pedindo para ser uma pessoa decente. E claramente isso é pedir demais. Letícia olhou para ele com olhos flamejantes. Então o quê? Você cancela o casamento? Destrói tudo o que construímos juntos por causa disso? Letícia, disse Tiago com um cansaço infinito na voz. Nós não construímos nada juntos. Eu construí uma fantasia de quem achava que você era. Você construiu uma estratégia para garantir seu futuro. Isso não é uma relação. Isso é uma transação. As palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença final. Letícia ficou imóvel, processando as palavras de Tiago. Por um momento, pareceu que ia desmoronar por completo. Mas logo, algo mudou em sua expressão. As lágrimas secaram. A vulnerabilidade foi substituída por um cálculo frio. Está bem, disse com voz controlada. Se é isso que você pensa, se realmente acredita que sou tão terrível, então talvez tenha razão. Talvez isso não funcione. Tiago assentiu lentamente, um alívio amargo no rosto. Ao menos, ela estava aceitando. Mas não pense que isso termina aqui, continuou Letícia, o tom tornando-se duro. Enviamos 300 convites. Tudo está pago, reservado, confirmado. Se você cancelar agora, sua reputação ficará destruída. Todos vão perguntar o que aconteceu. E o que você vai dizer a eles? Que espiou sua noiva com câmeras escondidas? Tiago sentiu o golpe das palavras dela. Não tinha pensado nesse ângulo. Vão dizer que você é paranoico, continuou Letícia, ganhando confiança. Que é controlador. Que armou uma armadilha cruel para alguém que te amava. Sua imagem de homem nobre e justo ficará em pedaços. E por quê? Porque não fui gentil o suficiente com uma faxineira. Não foi apenas uma falta de gentileza, interveio Rosa suavemente. Foi crueldade deliberada. Letícia ignorou-a completamente, os olhos cravados em Tiago. Pense na sua empresa, nos seus investidores, em todos que confiam em você. O que vão pensar quando souberem que você espionou a própria noiva? Os acordos que você tem pendentes, as alianças que construiu, tudo pode ser afetado. Era uma ameaça mal disfarçada, e Tiago a reconheceu pelo que era. O último recurso de alguém que está perdendo. Você está me chantageando? Perguntou ele com incredulidade. Estou te mostrando a realidade, corrigiu Letícia. Cancele este casamento e ambos perdemos. Eu perco a vida que planejei, mas você perde sua reputação. Ambos saímos feridos. Ou podemos ser adultos sobre isso. Adultos? Repetiu Tiago. É assim que você chama continuar com uma farsa? Letícia aproximou-se dele, a voz baixando para um tom mais íntimo, quase suplicante. Tiago, pense. Estamos há 2 anos juntos. 2 anos de bons momentos, de conexão, de planos para o futuro. Você vai realmente jogar tudo fora por um momento ruim? Todos temos dias ruins. Todos dizemos coisas das quais nos arrependemos. Isso não foi um dia ruim, Letícia. Isso foi uma revelação. Uma revelação baseada em uma armadilha, contra-atacou ela. Você me colocou em uma situação projetada para eu falhar. Isso é justo? Tiago abriu a boca para responder, mas Rosa falou primeiro. Com licença, senhorita, disse. Ninguém a obrigou a dizer as coisas que disse. Ninguém a obrigou a me tratar como tratou. A senhorita escolheu cada palavra, cada ação. O senhor Tiago apenas criou a oportunidade para a senhorita mostrar quem é de verdade. Letícia finalmente olhou para ela, e havia ódio puro naqueles olhos. Você. Tudo isso é por sua culpa. Se você não estivesse aqui, se a Rosa não estivesse aqui, interrompeu Tiago, você teria tratado assim qualquer outra pessoa que considerasse abaixo de você. O problema não é a Rosa. O problema nunca foi a Rosa. O problema, Letícia,
É você. Letícia recuou como se tivesse sido esbofeteada. Então é isso? Você me condena baseando-se em um momento de fraqueza? Eu te condeno baseando-me em 30 minutos de crueldade contínua. Te condeno baseando-me nas ameaças que você fez. Te condeno baseando-me no fato de que você quase bateu em alguém pelo crime de manter a dignidade. A voz de Tiago era firme agora, sem hesitação. E mais importante, me condeno por ter ignorado os sinais por tanto tempo. Letícia cambaleou, procurando a cadeira atrás dela e sentando-se, pesadamente. Você não pode fazer isso, sussurrou. Não pode simplesmente me deixar. Não depois de tudo o que planejamos. Posso, afirmou Tiago. E vou fazer. E quanto a mim? A voz de Letícia subiu de tom, o desespero filtrando-se. O que eu devo fazer agora? Já contei para todo mundo sobre nosso casamento, minha família, meus amigos, meus colegas. Como vou explicar isso? Isso, disse Tiago com cansaço infinito na voz. Não é problema meu. Você criou esta situação. Você revelou quem é realmente. As consequências são suas. Letícia levantou-se novamente, o rosto contorcendo-se entre emoções contraditórias, fúria, medo, desespero. Você vai se arrepender disso, ameaçou. Eu te juro, Tiago Cavalcante. Você vai se arrepender de me humilhar assim. A única pessoa que te humilhou hoje, respondeu Tiago tranquilamente, foi você mesma. Houve um longo silêncio. Letícia olhou para Tiago, depois para Rosa, depois de volta para Tiago. Tiago pôde ver o exato momento em que ela compreendeu que havia perdido, que não havia argumento, ameaça ou súplica que pudesse mudar o que acontecera. Está bem, disse finalmente, a voz fria e vazia. Se é isso que você quer, que assim seja. Mas não ache que vou desaparecer silenciosamente. Dirigiu-se para onde deixara a bolsa, pegou-a com movimentos bruscos e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Espero que seja feliz com sua decisão, Tiago. Espero que todas essas ideias nobres sobre dignidade e respeito te aqueçam nas noites em que estiver sozinho. Prefiro estar sozinho, respondeu Tiago, do que acompanhado por alguém que só vê o valor nas pessoas que podem lhe oferecer algo. Letícia abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Finalmente, sem outra palavra, saiu da mansão, fechando a porta atrás de si, com um som que ressoou como finalidade. O silêncio que ficou era absoluto. Tiago permaneceu de pé no meio da sala, olhando para a porta fechada. Seu corpo estava tenso, a respiração pesada, como se tivesse acabado de correr uma maratona. As palavras de Letícia ainda ressoavam em seus ouvidos, mas mais forte que isso era o silêncio que agora preenchia a mansão. Rosa aproximou-se lentamente, os passos mal audíveis sobre o mármore. Senhor Tiago, disse suavemente, o senhor está bem? Tiago voltou-se para ela e Rosa surpreendeu-se ao ver lágrimas nos olhos dele. Não eram lágrimas de arrependimento, mas de libertação misturada com dor. Acabei de terminar com a mulher com quem ia me casar em 4 dias, disse com uma risada amarga. Não estou bem, mas ficarei bem. Rosa assentiu compreensivamente. O senhor fez o certo. Fiz? Tiago deixou-se cair no sofá, a cabeça caindo nas mãos. Organizei uma prova cruel. Espiei alguém em quem supostamente confiava. O que isso diz de mim? Rosa sentou-se cautelosamente na borda de uma cadeira próxima, algo que nunca faria em circunstâncias normais. Diz que o senhor valoriza a verdade, mais que o conforto, que prefere a dor honesta à felicidade falsa. Isso, senhor Tiago, não é cruel, é corajoso. Tiago levantou a vista, estudando o rosto desta mulher que suportara tanto na última hora com uma graça que ele mal conseguia compreender. Rosa, como você conseguiu? Como manteve a compostura enquanto ela dizia aquelas coisas horríveis? Rosa sorriu tristemente. Porque aprendi algo em meus 52 anos, senhor. Palavras cruéis dizem mais sobre quem as diz do que sobre quem as recebe. Cada insulto que ela lançou contra mim era um reflexo do próprio vazio dela, não do meu valor. Eu sei quem eu sou. Ela claramente não sabe quem ela é. É uma perspectiva muito sábia. É uma perspectiva ganha com dor, admitiu Rosa. Acredite em mim, nem sempre tive esta força. Houve tempos na minha vida em que as palavras de alguém como ela
teriam me destruído. Mas aprendi que permitir que outros definam meu valor é entregar a eles um poder que não merecem. Tiago olhou para ela com admiração renovada. Meu pai começou onde você está agora, limpando prédios, trabalhando turnos dobrados, sendo desprezado por pessoas que se consideravam superiores, mas nunca perdeu a dignidade, nunca permitiu que o fizessem sentir menos. Seu pai era um homem sábio, disse Rosa, e ensinou bem o senhor. Por isso o senhor soube que algo estava errado com a senhorita Letícia, porque ele ensinou o senhor a valorizar o caráter acima de tudo. Tiago assentiu lentamente, sentindo-se um pouco mais leve a cada palavra de Rosa. Sabe o que é mais irônico? Letícia constantemente me lembrava que não precisava do meu dinheiro, que tinha sua própria carreira, sua própria vida. Mas hoje, ela revelou que a única coisa que importava para ela era exatamente isso: o dinheiro, o status, a posição. Frequentemente, as pessoas que mais insistem que não se importam com algo são precisamente as que mais obcecadas estão com isso, observou Rosa. Ficaram em silêncio por um momento, o peso da manhã assentando-se sobre ambos. E agora? Perguntou Rosa finalmente. O senhor tem um casamento marcado para daqui a 4 dias. Tiago suspirou profundamente. Agora enfrento as consequências. Terei que cancelar tudo, chamar os convidados, explicar algo, não a verdade completa, porque isso seria cruel até para a Letícia, mas sim que descobrimos que não somos compatíveis. As pessoas vão falar. Que falem. Tiago pôs-se de pé, sentindo uma determinação renovada. Prefiro enfrentar boatos por um ano do que viver uma farsa pelo resto da minha vida. Rosa também se levantou, alisando o avental. Então suponho que eu deva terminar meu trabalho e deixá-lo com seus assuntos. Rosa, Tiago a deteve. Seu trabalho hoje não foi limpar. Foi algo muito mais importante. E quero compensá-la adequadamente. Rosa levantou uma mão. Senhor Tiago, ajudei porque quis. Porque vi um homem bom em um momento difícil e achei que poderia ajudar. Não preciso de compensação. Mas você merece, insistiu Tiago. Não só por hoje, mas por 15 anos de serviço dedicado. Por ser exemplo de dignidade e força. Por me ensinar hoje uma lição que eu precisava desesperadamente aprender. Rosa olhou para ele com olhos úmidos. E que lição foi essa? Que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pela conta bancária ou posição social, respondeu Tiago. Mede-se por como trata aqueles que não podem oferecer nada em troca. E hoje, Rosa, você demonstrou ter mais valor que qualquer pessoa que eu conheço. Rosa secou os olhos com o dorso da mão. Obrigada, Sr. Tiago. Essas palavras significam mais que qualquer compensação em dinheiro. Ainda assim, continuou Tiago com um sorriso, tenho planos para você, mas podemos discuti-los depois. Por ora, tire o resto do dia de folga, com pagamento completo, é claro. Rosa assentiu, recolhendo suas coisas. Antes de ir, virou-se uma última vez. Senhor Tiago, se me permite um último conselho? Com certeza. Não deixe que isso torne o senhor cínico. Nem todas as pessoas são como a senhorita Letícia. Existem mulheres boas no mundo. Mulheres que o amarão por quem o senhor é, não pelo que tem. Não feche seu coração por medo. Tiago sorriu genuinamente pela primeira vez em horas. Vou levar isso em conta. Obrigado, Rosa, por tudo. Depois que Rosa partiu, Tiago ficou sozinho na sala. A luz do meio-dia entrava pelas janelas, iluminando o espaço onde apenas 1 hora antes ocorrera uma das revelações mais dolorosas de sua vida. Pegou o telefone e ligou para Marcos. Tiago, como foi? Você tinha razão, interrompeu Tiago. Sobre tudo, e preciso da sua ajuda para cancelar um casamento. Houve uma pausa, depois a voz de Marcos, cheia de alívio e preocupação em partes iguais. Conte comigo, irmão, para o que você precisar. Enquanto Tiago começava a fazer as ligações necessárias, sentiu algo inesperado. Esperança. Sim, os próximos dias seriam difíceis. Haveria perguntas incômodas, explicações complicadas, provavelmente alguns boatos desagradáveis. Mas ele havia evitado cometer o maior erro de sua vida. E isso, decidiu, valia qualquer desconforto temporário. A verdade, por dolorosa que fosse, era sempre melhor que uma mentira confortável.
Os seguintes 2 dias foram um turbilhão. Tiago passou horas ao telefone, contatando convidados, cancelando reservas, desfazendo meticulosamente os preparativos do que teria sido o casamento do ano. Cada conversa era difícil, cada explicação uma prova de sua resolução. O que aconteceu? Perguntava a gente, com curiosidade mal disfarçada. Percebemos que não éramos compatíveis, respondia Tiago vez após vez. É melhor descobrir agora do que depois. Alguns foram compreensivos, outros céticos, uns poucos, abertamente críticos. Mas Tiago manteve sua postura, negando-se a revelar os detalhes do que descobrira. Não por proteger Letícia, mas porque manter sua própria integridade significava não difamar os outros, não importa o que tivessem feito. Letícia, por sua parte, havia desaparecido da vista pública. Segundo Marcos, que tinha contatos no círculo social dela, ela estava contando uma versão muito diferente dos eventos, que Tiago havia se revelado controlador e paranoico, que a havia acusado injustamente de coisas terríveis, que havia sido ela quem terminara a relação ao ver o verdadeiro caráter dele. Você quer que eu a confronte? Ofereceu Marcos durante uma de suas muitas conversas. Posso contar a verdade. Não, respondeu Tiago firmemente. Deixe que ela diga o que quiser. A verdade tem uma forma de se revelar eventualmente. E, honestamente, se isso a ajuda a salvar algo de dignidade, que assim seja. Você é bom demais, murmurou Marcos. Ou simplesmente estou cansado, admitiu Tiago. Cansado de drama, de mentiras, de jogos. Só quero virar a página. No terceiro dia após o rompimento, Tiago recebeu uma ligação inesperada. Era o pai de Letícia, Ricardo Bittencourt, um empresário respeitado, com quem Tiago desenvolvera uma relação cordial. Tiago, a voz do homem mais velho soava cansada. Podemos conversar? Encontraram-se em uma cafeteria discreta, longe de olhos curiosos. Ricardo Bittencourt parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Seus olhos estavam fundos, sua postura encurvada. Sei o que aconteceu, disse sem preâmbulos. Bem, sei a versão da Letícia. E sei que há mais na história do que ela está contando. Tiago não disse nada. Simplesmente esperou. Letícia é minha filha e eu a amo, continuou Ricardo. Mas não sou cego aos defeitos dela. A mãe a mimou demais. Ensinou-lhe que o valor das pessoas era medido em suas contas bancárias. Eu tentei neutralizar isso, mas sacudiu a cabeça. Claramente não foi o suficiente. Senhor Ricardo, por favor, deixe-me terminar. Ricardo levantou uma mão. Não estou aqui para pedir que você volte com ela. Se você terminou a relação, imagino que tinha boas razões. Estou aqui porque minha filha precisa de ajuda que eu não posso dar a ela. E pensei que talvez você, como alguém que a conheceu intimamente, poderia me ajudar a entender como chegamos aqui. Tiago sentiu compaixão por este homem, que claramente amava a filha, mas estava lidando com a realidade de quem ela era. Senhor Ricardo, Letícia não é uma pessoa má em sua essência, mas desenvolveu atitudes e comportamentos que são preocupantes, particularmente em como trata pessoas que considera abaixo dela socialmente. Ricardo fechou os olhos, dor cruzando o rosto. Foi muito ruim? Foi revelador, respondeu Tiago diplomaticamente. E mostrou-me que não podíamos construir uma vida juntos. Há algo que eu possa fazer? Alguém com quem eu possa falar? Acredito, disse Tiago cuidadosamente, que Letícia precisa refletir sobre seus valores, sobre o que realmente importa na vida. E isso é algo que só ela pode fazer. Mas talvez um terapeuta possa ajudar. Alguém que a ajude a entender de onde vem esta necessidade de elevar seu valor rebaixando os outros. Ricardo assentiu lentamente. Obrigado por sua honestidade. E Tiago, sinto muito. Sinto que minha filha tenha te magoado. Sinto que ela não tenha sido a pessoa que você merecia. Ela me ensinou uma lição valiosa, disse Tiago. Às vezes as lições mais importantes vêm embrulhadas em dor. Depois que Ricardo partiu, Tiago ficou na cafeteria, olhando pela janela. Sentia uma estranha mistura de alívio e melancolia. O capítulo de Letícia estava encerrado, mas o que viria depois? Naquela tarde tomou uma decisão. Ligou para Rosa e pediu que ela viesse ao seu escritório. Quando Rosa chegou, claramente nervosa pela convocação formal,
Tiago sorriu para tranquilizá-la. Rosa, estive pensando muito nos últimos dias, sobre valores, sobre o que realmente importa, sobre como quero viver minha vida daqui em diante. Rosa assentiu, sem ter certeza de para onde aquilo ia, e decidi fazer algumas mudanças importantes. Primeiro, quero estabelecer um fundo de bolsas para filhos de funcionários que queiram ir para a universidade. Meu pai teria desejado isso. Os olhos de Rosa iluminaram-se. Isso é maravilhoso, Sr. Tiago. E segundo, continuou Tiago, quero que você administre esse fundo. Rosa piscou confusa. Eu? Mas, senhor, eu não tenho experiência em... Você tem algo mais valioso que experiência, interrompeu Tiago. Você tem integridade, tem empatia e entende o que significa lutar por uma educação, por uma oportunidade melhor. Ninguém estará mais qualificada para decidir quem merece essas bolsas. Mas meu trabalho será um novo trabalho, explicou Tiago, com um salário condizente com a responsabilidade, com escritório próprio, com o respeito que você sempre mereceu, mas que nem sempre recebeu. Rosa ficou sem palavras, lágrimas rolando por suas bochechas. Senhor Tiago, eu não sei o que dizer. Diga que sim, sorriu Tiago. Diga que me ajudará a honrar a memória de meu pai, garantindo que outros tenham as oportunidades que ele lutou para me dar. Rosa assentiu, incapaz de falar. E naquele momento, Tiago soube que havia tomado a decisão correta. Não apenas ao terminar com Letícia, mas ao escolher usar sua posição e recursos para elevar os outros em vez de apenas beneficiar a si mesmo. A verdadeira riqueza, compreendeu, não estava no que você acumulava, mas no que você compartilhava. O dia que teria sido seu casamento, Tiago acordou com uma sensação estranha. Não, era tristeza exatamente, nem alívio também. Era algo mais próximo da paz. A paz de saber que havia tomado a decisão correta, não importa o quão dolorosa tivesse sido. Levantou-se cedo e, em vez de vestir-se para uma cerimônia que nunca ocorreria, colocou roupas confortáveis e dirigiu até o cemitério onde seu pai estava enterrado. O túmulo de Armando Cavalcante era modesto, como ele teria desejado. Uma lápide simples com seu nome, datas e uma frase que ele mesmo escolhera anos antes. O valor de um homem se mede em como ele trata aqueles que não podem retribuir o favor. Tiago ajoelhou-se diante do túmulo, colocando flores frescas no vaso. Oi, pai, começou, a voz falhando ligeiramente. Hoje era o dia em que eu ia me casar. Mas aqui estou eu, falando com o Senhor em vez de estar em uma igreja. O vento soprou suavemente entre as árvores, como se seu pai estivesse ouvindo. Fiz algo que talvez o Senhor não aprovasse completamente. Coloquei a Letícia à prova. Observei-a sem que ela soubesse. E o que eu vi? Fez uma pausa. O que eu vi me mostrou que ela não era a pessoa certa para mim, que nunca tinha sido. Tiago sentou-se na grama, olhando para a lápide. Ela tratava as pessoas como o Senhor sempre disse que nunca se deve tratar ninguém, com desprezo, com crueldade, como se o valor delas dependesse de suas contas bancárias. E percebi que se eu me casasse com ela, estaria traindo tudo o que o Senhor me ensinou. As lágrimas começaram a cair livremente agora. O Senhor tinha razão sobre tudo, pai. Sobre o caráter ser a única coisa que realmente importa. Sobre o dinheiro ir e vir, mas a dignidade ser eterna. Sobre termos que julgar as pessoas por como elas tratam quem não pode oferecer nada a elas. Secou os olhos com o dorso da mão. Conheci uma mulher, Rosa. Ela é faxineira na minha empresa. E quando a Letícia a tratou com crueldade, quando tentou destruí-la com palavras, a Rosa manteve-se firme, manteve sua dignidade, sua força. Como o Senhor teria feito? Tiago sorriu através das lágrimas. Ofereci a ela um novo trabalho, pai. Ela vai administrar um fundo de bolsas que estou estabelecendo em seu nome. O Fundo Armando Cavalcante para Filhos de Trabalhadores. Ajudará jovens como eu a terem a oportunidade de ir para a universidade, de construir uma vida melhor. Pôs-se de pé, colocando a mão sobre a lápide. Sei que o Senhor estaria orgulhoso, e prometo que daqui em diante, cada decisão que eu tomar, cada ação que realizar, honrará sua memória. Não me casarei por status ou aparências. Casarei por amor verdadeiro, com alguém que compartilhe nossos valores. Alguém que entenda que o verdadeiro valor não se mede em dinheiro,
mas em caráter. O sol saiu de trás das nuvens naquele momento, banhando o túmulo em luz dourada. Tiago tomou aquilo como um sinal, uma bênção silenciosa de seu pai. Naquela tarde, Tiago recebeu uma ligação inesperada. Era Raimundo. Senhor Tiago, tem uma visitante. Diz que é importante. Quem é? Senhora Carmen Rodrigues, a funcionária que a senhorita Letícia tentou demitir no mês passado. Intrigado, Tiago pediu a Raimundo que a fizesse entrar em seu escritório. Carmen era uma mulher jovem, de uns 25 anos, claramente nervosa. Torcia as mãos enquanto entrava, os olhos movendo-se pela sala antes de pousarem em Tiago. Senhor Tiago, obrigada por me receber. Sei que isto é inusual. Por favor, sente-se, Carmen. O que posso fazer por você? Carmen sentou-se na borda da cadeira. Sua postura rígida. Ouviu o que aconteceu com o casamento. Fez uma pausa. E precisava falar com o senhor. Sobre a senhorita Letícia. O que tem ela? Quando ela tentou me demitir, eu não disse nada porque tive medo. Medo de causar problemas, medo de perder meu emprego. Mas senti-me tão humilhada, tão menos. As lágrimas começaram a formar-se em seus olhos. E quando o Raimundo me disse o que ela fez com a Rosa, soube que tinha que vir. Tiago inclinou-se para a frente. Expressão suave. Carmen, você não tem que explicar nada. Sei como a Letícia era com o pessoal. Mas quero que saiba que o senhor fez o certo, disse Carmen com veemência. Ao terminar com ela, porque alguém assim, alguém que trata as pessoas como se não valessem nada, não merece alguém como o senhor. Alguém bom. Alguém que nos vê como pessoas. Tiago sentiu um nó na garganta. Obrigado, Carmen. Isso significa muito. E há algo mais, continuou Carmen, a voz ganhando força. Vários de nós, os funcionários, queremos que saiba que temos orgulho de trabalhar para o Senhor, porque o Senhor nos trata com respeito, porque valoriza nosso trabalho e porque quando teve que escolher entre o conforto e o que é certo, escolheu o que é certo. Tiago pôs-se de pé caminhando até a janela para que Carmen não visse as lágrimas em seus olhos. Não me sinto como um herói, admitiu. Sinto-me como alguém que quase comete um erro terrível e teve sorte de perceber a tempo. Mas percebeu, insistiu Carmen. Isso é o que importa. Muitos homens em sua posição teriam ignorado os sinais, teriam seguido adiante com o casamento por medo da vergonha ou das complicações. O senhor não o fez. Depois que Carmen partiu, Tiago ficou um longo tempo olhando pela janela. Tinha pensado que este dia seria o mais feliz de sua vida. Em vez disso, estava sozinho em sua mansão, processando o fim de uma relação e o começo de... O que exatamente? Seu telefone tocou. Era Marcos. Como você está? Surpreendentemente bem, respondeu Tiago com honestidade. Triste, mas bem. A Ana e eu queríamos te convidar para jantar. Você não deveria estar sozinho hoje. Tiago sorriu. Eu adoraria. Naquela noite, rodeado de verdadeiros amigos, Tiago percebeu algo importante. Tinha perdido uma noiva, mas tinha ganho algo muito mais valioso. Sua integridade. E isso decidiu. Não tinha preço. 3 meses depois, Tiago estava em seu escritório revisando as solicitações para o Fundo Armando Cavalcante. Rosa estava sentada à sua frente, agora confortável em seu novo papel discutindo os candidatos. Este jovem Miguel Ângel Torres tem um currículo excepcional, explicava Rosa. Sua mãe trabalha em limpeza, seu pai é mecânico, quer estudar engenharia. Você o entrevistou? Sim. É humilde, mas determinado. Lembra-me... Rosa parou sorrindo. Lembra-me as histórias que o senhor me contou sobre seu pai. Tiago sorriu também. Então é um sim. Quantos já são? Com o Miguel seriam 15 beneficiários para o primeiro ano. 15 jovens que terão a oportunidade de mudar suas vidas. E as vidas de suas famílias, acrescentou Tiago. A mudança tem efeito multiplicador. Rosa assentiu, os olhos brilhantes de emoção. Sabe, senhor Tiago, quando me ofereceu este trabalho, pensei que fosse apenas por bondade, pelo que passei com a senhorita Letícia. Mas agora entendo que era algo mais. O que era? Era sua forma de honrar seu pai, de garantir que o legado dele continuasse, de criar oportunidades para pessoas como eu, como meus filhos, como estes jovens. Tiago recostou-se na cadeira, refletindo.
Sabe o que é irônico, Rosa? Planejava dar a Letícia tudo isto, esta vida, este propósito, esta oportunidade de fazer algo significativo. Mas ela só via o dinheiro, o status, a aparência. Nunca viu o potencial real do que poderíamos fazer juntos. Então ela não era a pessoa certa, disse Rosa simplesmente. A pessoa certa verá o que o senhor vê, valorizará o que o senhor valoriza. E se essa pessoa não existir? Perguntou Tiago, uma pergunta que o vinha incomodando desde a ruptura. Rosa riu suavemente. Senhor Tiago, o senhor tem 38 anos. Sua vida está apenas começando. A pessoa certa aparecerá quando o senhor menos esperar. E quando aparecer, o senhor saberá reconhecê-la porque ela compartilhará sua visão, seus valores, seu coração. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Era Raimundo. Desculpe a interrupção, senhor Tiago. Tem uma jornalista aqui. Diz que está escrevendo um artigo sobre o fundo de bolsas e gostaria de entrevistá-lo. Tiago olhou para Rosa, que assentiu com aprovação. Pode entrar. A jornalista que entrou era jovem, profissional, com um gravador em uma mão e um caderno na outra. Mas o que chamou a atenção de Tiago foram seus olhos, inteligentes, curiosos, mas também cálidos. Senhor Tiago, sou Helena Morales, do jornal Gazeta Paulistana. Estendeu a mão. Obrigada por me receber. Enquanto Helena começava a entrevista, fazendo perguntas sobre o fundo, sobre a inspiração por trás dele, sobre os planos futuros, Tiago notou algo. Ela não estava apenas interessada na história de um milionário fazendo caridade. Estava genuinamente interessada nos beneficiários, nas histórias por trás dos números. Posso lhe perguntar algo pessoal? Disse Helena depois de um tempo. O que o motivou a fazer isto agora? O senhor é bem-sucedido há anos, mas o fundo é recente. Tiago hesitou. Depois decidiu ser honesto. Recentemente tive uma revelação sobre o que realmente importa na vida, sobre quem eu quero ser e que legado quero deixar. Helena não pressionou por mais detalhes, simplesmente assentiu com compreensão. Tiago apreciou o tato dela. Depois da entrevista, enquanto Helena guardava suas coisas, Raimundo anunciou: Senhor Tiago, os primeiros beneficiários estão chegando para a cerimônia de boas-vindas. Perfeito. Tiago voltou-se para Helena. Gostaria de ficar? Acho que os jovens contariam histórias melhores do que eu. Helena sorriu. Eu adoraria. A cerimônia foi no jardim da mansão. 15 jovens, acompanhados de suas famílias, reuniram-se para celebrar o começo de seu caminho universitário. Rosa apresentou cada um, contando suas histórias, seus sonhos, suas lutas. Tiago observava com emoção. Viu pais com lágrimas nos olhos, sobrecarregados pela gratidão. Viu os jovens, nervosos, mas esperançosos, entendendo que suas vidas estavam prestes a mudar. Quando chegou a vez de Miguel Ângelo Torres falar, o jovem aproximou-se do microfone com timidez. Senhor Tiago, senhora Rosa, começou. Toda a minha vida, minha mãe disse-me que o trabalho honesto é digno, que não importa se limpamos chão ou construímos edifícios, o importante é fazê-lo com orgulho. Mas ela também me disse que a educação é a chave para abrir portas. Portas que estiveram fechadas para nossa família durante gerações. Sua voz falhou ligeiramente. Esta bolsa não é apenas dinheiro para a universidade. É validação. É alguém acreditando em nós, em nosso potencial, em nossos sonhos. É a oportunidade de demonstrar que o talento e o trabalho duro existem em todos os níveis da sociedade. Só precisam de uma oportunidade. Os aplausos foram ensurdecedores. Tiago sentiu lágrimas nos olhos. Isto era o que seu pai teria desejado. Isto era o que realmente importava. Depois da cerimônia, enquanto os convidados desfrutavam de refrescos, Helena aproximou-se de Tiago. Isso foi lindo, disse. A forma como o senhor olha para eles, como fala com eles, nota-se que o senhor realmente se importa. Meu pai era um deles, explicou Tiago. Nunca esqueceu de onde vinha e ensinou-me a nunca esquecer também. Helena estudou-o com curiosidade. Sabe, quando pesquisei esta história, ouvi boatos sobre um casamento cancelado, sobre um escândalo. Mas vendo isto, apontou ao redor do jardim. Acho que entendo o que aconteceu realmente. Tiago olhou para ela, surpreso. Ah, é. O senhor escolheu seus valores acima do seu conforto.
Escolheu ser fiel a si mesmo, mesmo quando doía. E esse é o tipo de história que vale a pena contar. Não quero que isto seja sobre mim, disse Tiago rapidamente. Quero que seja sobre eles. Apontou para os beneficiários. As histórias deles são as que importam. Helena sorriu com aprovação. E essa atitude é exatamente o motivo pelo qual a sua história também merece ser contada. Enquanto o sol se punha sobre o jardim, pintando o céu de laranja e rosa, Tiago observou a cena à sua frente. Famílias rindo, jovens sonhando. Rosa coordenando tudo com eficiência e calidez. Helena tomando notas e fotografias. 3 meses atrás, este teria sido o dia de seu casamento. Estaria casado com Letícia, iniciando uma vida baseada em aparências e mentiras. Em vez disso, estava aqui, rodeado de pessoas que valorizavam o mesmo que ele, criando um legado que honrava seu pai. Não havia comparação possível sobre qual era o melhor caminho. Raimundo aproximou-se, oferecendo-lhe uma taça de espumante. Um brinde, Sr. Tiago, disse com um sorriso pouco característico. Pelos novos começos. Tiago levantou sua taça. Pelos novos começos. E pela dignidade de todo o trabalho honesto. Enquanto bebia, sentiu uma presença ao seu lado. Era Rosa, com lágrimas nos olhos. Seu pai estaria tão orgulhoso, sussurrou. Espero que sim, respondeu Tiago. Tudo isto é por ele. Não, corrigiu Rosa. É por eles. Apontou para os jovens. Seu pai plantou a semente quando o criou com estes valores. Mas o Senhor está cultivando o jardim. O Senhor está criando algo que o sobreviverá, que mudará vidas durante gerações. Isso é um legado verdadeiro. Ao final da noite, depois que todos haviam partido, Tiago caminhou sozinho pela sua mansão. A casa que Letícia tinha cobiçado, que tinha visto apenas como símbolo de status e riqueza. Mas para Tiago, era algo diferente agora. Era um espaço para criar mudança, para honrar a memória de seu pai, para demonstrar que a riqueza real não estava no que você possuía, mas no que você dava. Deteve-se diante do retrato de seu pai no escritório, a fotografia que sempre o inspirara. Eu consegui, pai, disse suavemente. Escapei de um erro terrível e encontrei um propósito real. Não sei o que vem depois, mas sei que qualquer coisa que eu construa daqui em diante será sobre bases sólidas, sobre valores verdadeiros, sobre o que realmente importa. E pela primeira vez, desde que terminara com Letícia, Tiago sentiu-se completamente em paz. No dia seguinte, o artigo de Helena apareceu no jornal. Não era apenas sobre o fundo de bolsas. Era sobre valores, sobre legado, sobre a diferença entre riqueza material e riqueza do espírito. Era sobre um homem que tinha escolhido a verdade sobre o conforto, o caráter sobre as aparências. O artigo terminava com uma linha que Tiago levaria consigo para sempre. Em um mundo que constantemente nos diz para medirmos o sucesso em números de conta, bancária e símbolos de status, Tiago Cavalcanti nos recorda que o verdadeiro sucesso se mede em vidas tocadas, oportunidades criadas e na dignidade com que tratamos a todos, especialmente aqueles que nada podem nos dar em troca. Seu pai ensinou-lhe que o trabalho honesto merece respeito. Ele está ensinando a uma nova geração que o respeito e a dignidade não têm preço. Tiago recortou o artigo e colocou-o junto à fotografia de seu pai. Era um lembrete do que tinha aprendido, do que tinha perdido e do que tinha ganho. 3 meses atrás estivera a ponto de casar-se com a pessoa errada. Agora, estava casado com um propósito, e esse compromisso, sabia, duraria a vida inteira. Porque, afinal, descobriu que o que seu pai sempre soube era verdade. O caráter de uma pessoa não se revela em suas palavras ou promessas, mas em como trata aqueles que nada têm para oferecer em troca. E esse era o tipo de pessoa que ele sempre quereria ser. Não por obrigação, não por aparências, mas porque simplesmente era o correto. E isso, compreendeu finalmente Tiago, era tudo o que realmente importava. Se esta história extraordinária te emocionou e cativou, deixe o seu like, junte-se à nossa comunidade se inscrevendo no canal, compartilhe este conteúdo com as pessoas que você conhece e conte para a gente o que você achou na seção de comentários. A sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo mais relatos fascinantes como este.
Lembre-se de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas próximas histórias cheias de emoção e drama.